Outro passinho. Só um pouquinho, calma, só um pouquinho. Bom, gente, vamos começar. Só um pouquinho, gente, eu tô falando. Legal. Só um pouquinho, Tânia, só um pouquinho. Calma aí, Tânia. Eu estou aqui porque sistematicamente eu venho conversar com o presidente Lula. E eu hoje vim falar para o presidente Lula uma coisa que eu estou sentindo nas ruas, que eu vejo em todos os atos que eu tenho participado por toda Minas Gerais. Eu estive no Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, estive na região norte, estive no Triângulo Mineiro, estive na própria zona da Mata, Juiz de Fora, estive também no Vale do Rio Doce. Enfim, eu estou visitando, estou andando por Minas Gerais. E eu tenho sentido um sentimento muito forte, que eu acho que expressa uma variação, um sentimento, uma espécie de sensação que a população de Minas Gerais, eu vejo também que isso é característico do Brasil, porque Minas Gerais é um pouco da síntese do Brasil, tem pelo presidente. É como se as pessoas começassem a perceber de forma muito clara que o Lula está preso por eles. Ou seja, não por causa deles, mas é uma espécie de representação do fato de que quando o presidente Lula foi presidente, né, e eu tenho a honra de ter sido ministra-chefe da Casa Civil dele, o presidente Lula teve um papel muito importante na construção da esperança do Brasil. Não só da esperança, mas da autoestima do país. Essa autoestima foi algo que ele deixou bastante claro quando se trata, por exemplo, da avaliação que os demais países tinham a respeito da gente. Eu me lembro claramente de vários momentos em que as pessoas internacionalmente reconheceram isso. Na COP15, por exemplo, naquela conferência do clima em Copenhague, o presidente foi aplaudido de pé por todo o plenário. Foi aplaudido várias vezes de pé por líderes africanos em todas as manifestações e participações dele no nível internacional. Por que isso? Porque primeiro começou com um respeito absoluto por uma pessoa que pela primeira vez, diante de um país com o nível de desigualdade que tem o nosso, porque o nosso nível de desigualdade tem de ser distinguido. Tem países até mais pobres que nós. Aliás, muitos países, porque nós éramos a sexta economia do mundo. O que é um nível de desigualdade? É o fato que, vou dar um exemplo. Nesses últimos 6 meses, os bancos lucraram 41 bilhões e 500 bilhões. Enquanto isso, mais de 70% da população tem problema de inadimplência e de endividamento. Por quê? Porque os juros nesse país são escorchantes. Hoje, você está vendo, a Argentina está quebrando. A Argentina está quebrando com toda a laudação que a imprensa brasileira fez do governo Macri. Está quebrando porque não tem reserva, está quebrando porque levou a Argentina a um nível de endividamento brutal, dizendo que ia endividar para investir e endividar para consumir. No Brasil, nós não... Sabe por que nós não quebramos a despeito do governo Temer, do PSDB e de todos eles? Porque nós, eu e o presidente Lula, deixamos 380 bilhões de dólares de reservas. Não quebra por isso, porque somos credores internacionais até hoje. Então, eu vejo nas ruas as pessoas olhando para o presidente Lula e lembrando, não só do Bolsa Família, não só do Luz para Todos, não só do Minha Casa Minha Vida, mas lembrando que nós fizemos saneamento, que nós entregamos em todos os municípios do Brasil inteiro, que tem população de até 50 mil habitantes, uma retroescavadeira, uma moto-niveladora e um caminhão caçamba. E onde tinha seca, além disso, entregamos mais 2, para carregadeira e caminhão-pipa, para ajudar as pessoas e os prefeitos a fornecer água para as pessoas. Era um outro país. Era um país que construiu IFETs aqui, em qualquer estado da federação, institutos federais de educação tecnológica. Por que tem de ter educação técnica? Então as pessoas, elas olham tudo isso e
percebem também uma outra questão. Há uma perseguição ao Lula. Há uma perseguição, não bastou a ONU, o Comitê de Defesa dos Direitos Humanos da ONU, dizer que tinha de garantir os direitos políticos do presidente Lula, que ele tinha de concorrer à presidência. Não. Passaram a considerar a ONU, as decisões da ONU não mandatórias. É uma grande surpresa. Por quê? Porque nós ajudamos a fundar a ONU. Nós somos responsáveis pela construção da ONU. Tanto é assim que é por causa da nossa importância dentro da ONU que toda a Assembleia Geral que ocorre em setembro é aberta pelo presidente da República do Brasil, da República Federativa do Brasil. Por quê? Por causa dessa importância. Então, é um desprestígio imenso, uma perigosa ação em relação à comunidade internacional não cumprir essa decisão. Nós estamos vendo que para todo mundo vale concorrer sub júdice, para o Lula não vale. Nós estamos vendo que condenaram o Lula dizendo que o crime era indeterminado, se a moda pega, todos nós vamos ser condenados e não saberemos por quê. É algo fundamental numa democracia que todos sejam iguais perante a lei, mesmo que não sejam iguais socialmente ainda. Mas a democracia não pode julgar diferentemente a Dona Maria, seu João e o mais rico cidadão brasileiro. Todos têm o mesmo direito. A lei é geral e irrestritamente aplicada a todos. Então, eu vejo uma coisa fantástica. A consciência da população brasileira chegando a um ponto de perceber com clareza o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que essa eleição, ela traz também um momento de grande conscientização. O Brasil é assim. Nós não somos insurrecionais como alguns outros povos, que vamos para a rua, né, e fazemos grandes manifestações. Mas nós sempre escolhemos as eleições como um momento de manifestação da consciência das pessoas. Porque nós somos um país, verdadeiramente, que não gosta de ódio. Nós não gostamos de ódio, nós não gostamos de violência, nós não gostamos de preconceito, nós não gostamos que as pessoas fiquem sistematicamente querendo destruir as outras. Nós queremos construir o quê? Nós queremos construir consensos. Nunca partiu de nós qualquer violência. Eu fui submetida a uma grande violência. A uma grande violência. Com conteúdos misóginos, machistas, inclusive diante da minha própria família. Eu fui submetida a uma forma de tratamento que no Brasil não foi dado a nenhum presidente da República. Nunca. Então eu quero dizer o seguinte, eu era a primeira mulher eleita por 2 vezes presidente da República. Não respeitaram sequer a condição de mulher, primeira mulher presidente. E eu acho o seguinte, não é hora de eu ficar lamentando isso, só é hora de eu dizer o seguinte, e isso não pode se repetir com nenhuma outra mulher, não pode se repetir com nenhum outro homem. Nós temos de ser capazes de, nessa eleição, lavar e enxaguar a alma do Brasil. Nós temos de recompor a nossa capacidade de diálogo. Agora, criar ódio. O ódio, quando você planta o ódio, você colhe tempestade. Em qualquer lugar do mundo foi assim. Radicaliza, incentiva a perseguição, como a mídia fez. A mídia no Brasil fez isso, fez comigo. Eu não estava eleita quando, nas bancadas da Rede Globo, pediu o meu impeachment. Falava que agora a solução é só o impeachment. Eu vou mostrar isso em gravação no meu programa de TV. Isso ocorreu comigo. Então, eu lamento muito que essas coisas tenham acontecido, mas eu estou vendo uma energia muito boa no povo brasileiro, uma energia de transformação, de esperança e eu quero resgatar a minha autoestima. Presidenta, como foi agora a visita com o presidente Lula? Olha, foi muito boa. Eu quero dizer para vocês que em momento algum do meu impeachment eu chorei. Nunca eu chorei.
e dizia o seguinte: essa mulher é porque ela é dura, ela é ruim, né? Então não chora. Não é isso, eu não choro na frente de inimigo. Não choro. Agora, não chorei na minha cadeia, não chorei na minha tortura, eu não choro. Agora, quando se trata do presidente Lula e da absurda, mas absurda, eu acho que é mais do que injustiça, sabe? Assim, porque talvez seja a palavra mesmo injustiça. Não há justiça maior do que você condenar uma pessoa inocente. Com ele eu choro. Eu lembro dele, eu choro. Eu também choro aqui com a senhora. Presidente, o candidato Jair Bolsonaro sofreu um ataque à faca, coisa de 1 hora, em Juiz de Fora, que é seu estado. O que a senhora pode comentar a respeito? Eu acho lamentável. Agora, acho que incentivar o ódio cria esse tipo de atitude. Você entende? Você não pode falar que vai matar ninguém. Não pode fazer isso. Principalmente um candidato à presidência. Agora, quem fez isso tem de pagar. Quem fez isso não pode ficar impune. Por que não pode ficar impune? Porque tem de servir de exemplo para ninguém ousar fazer isso com nenhum candidato. Isso não pode acontecer. Um país democrático que se respeita, que quer ser civilizado, não pode admitir que se esfaqueie qualquer candidato à presidência da República. Não interessa quem seja, não se admite isso. E nós não podemos flexibilizar certas coisas. Porque se a gente começa a flexibilizar, nós vamos ter consequências danosas. Não é só para os candidatos, mas para as crianças, para os jovens, para as pessoas, para os homens e mulheres desse país. Presidente, existe uma expectativa muito grande pela substituição do presidente Lula na campanha, né, pelo nome de Fernando Haddad, e alguns setores se preocupam com os riscos de uma possível demora. Onde que a senhora se coloca? Como a senhora avalia essa situação? Você sabe que eu acho uma coisa estranha, sabe? Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava para ser julgada pelo impeachment, e o julgamento, como vocês sabem, era no Senado, começou uma campanha na mídia e também em algumas áreas dizendo o seguinte: presidente, a senhora não pode ir no Senado. Presidente, no Senado vai ser extremamente constrangedor para a senhora. A senhora vai ser atacada. É interessante que eram aqueles que eram favoráveis ao impeachment que diziam isso. Por quê? Porque não queriam que nós tivéssemos a narrativa de que havia um golpe no Brasil. Queriam que nós fugíssemos como se fôssemos nós os culpados. Eu não fugi, eu enfrentei o Senado. Eu fui ao Senado responder e deixar claro que se tratava de um golpe de Estado sem crime de responsabilidade. Com Lula querem fazer uma mesma coisa. Quem é responsável por uma das maiores barbaridades, que para mim é a terceira etapa do golpe, a primeira é meu impeachment, a segunda é aprovar no Congresso uma pauta que não foi legitimada pelas eleições, e a terceira etapa é prender o Lula e impedir que ele seja candidato. Querem que nós sejamos os algozes, que com as nossas mãos nós condenemos e tiremos da campanha presidencial um inocente? Bom, nós escutamos a decisão do TSE, temos direito de recorrer. Enquanto tivermos o direito de recorrer, nós vamos recorrer. A hora que acabar esse direito, nós vamos discutir o que faremos. Agora, o Lula vai ser tirado por algozes que vão ficar claros perante a história, porque eles não querem ficar com a cara de algoz. Você veja só que situação estranha nesse país. Dão o golpe. O Alckmin passa o tempo inteiro falando que o golpe é meu e do Temer. É fantástico essa história. E ele apoiou um governo. Eu tive um vice apenas. Um vice que até se chamou de decorativo. Aí a avaliação é de você, se ele era decorativo ou não. Agora, presidente, ele não foi decorativo, porque veja o caos que ele instaurou nesse país. Quem é responsável? O PSDB. Eu achei fantástico o fato de que ele se esconda. Todos se escondem. Todos. Hoje ninguém deu golpe nesse país. Vocês se cuidem, hein? Estou até desconfiada que não houve golpe. Até desconfiei. Não sei o que faço aqui hoje. Porque em condições normais de temperatura e pressão, estaria em Brasília. Presidente, muito obrigada. O ministro Fachin negou o recurso do
PT? Olha, eu não sou advogado. A senhora faria? Olha, querido, se a gente fosse responsável por tudo aquilo que indicasse, eu teria de comprar um camisolão branco, uma sandália franciscana, pegar aquele chicote de ponta de metal e me chicotear. Cada pessoa é responsável, depois da sua indicação, pela condição de cidadã e cidadão e responde pelos seus atos, como eu respondo pelos meus. Muito obrigado. Você comenta a decisão do TRF de não acatar ali o pedido do mandado de segurança para o seu exercício? Eu sou lamento isso, né? Porque nem na... Eu lamento... aqui da vigília também. Espera ele parar de falar, senão passei. Não, eu lamento isso, porque nem na ditadura militar se impediam os advogados de darem assistência aos seus clientes, né? Eu sou advogada, estava fazendo uma assessoria jurídica ao presidente na área do direito eleitoral e fui surpreendida com essa decisão. Acho isso muito ruim. Aliás, tem uma série de fatores que estão acontecendo no processo judicial do presidente Lula que é muito ruim. E só depõe contra a democracia e o Estado democrático de direito. A senhora vai recorrer, vai visitá-lo nessas outras oportunidades? Nós vamos ver agora o que nós vamos fazer, possivelmente vamos recorrer. Eu espero que tenha justiça nisso, né? E que eu possa voltar a vê-lo. Como presidente do PT, como a senhora avalia esse episódio em Minas Gerais, esse ataque ao candidato Jair Bolsonaro? Lamentável, nenhum ato de violência é justificável, nenhum. A política não pode ser uma seara de violência. Nós não podemos ter na política ações de violência e normalizar isso. É muito ruim. Aliás, em nenhuma esfera da vida a violência é justificável, né? Na política, o espaço de debate, de posicionamento, de enfrentamento das ideias. Nós lamentamos muito o que aconteceu. Eu acho que quem praticou tem que responder e tem que ser chamado à responsabilidade. E hoje a senhora teve a oportunidade de estar com o presidente Lula como visitante? Não fui porque nós já tínhamos marcado a vinda da presidenta Dilma e também da Márcia Tiburi. Iria acompanhar se fosse como advogada, já tinha combinado, mas não foi possível, então... Não deu. Né? Aproveitar a Márcia Tiburi. Aqui, ô Márcia. Tudo bem? Aqui. Tudo bem? Olá. Então, gente, acabei de encontrar o presidente Lula, abracei muito, dei muito beijo nele, ele é uma pessoa absolutamente maravilhosa, tá muito bem, como sempre ele manda beijo para todo mundo, muito carinho, ele é um sábio, ele é realmente um forte no corpo e no espírito. Foi muito grandioso encontrar com ele hoje, ter uma conversa sobre a política no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele falou muito comigo sobre as mulheres brasileiras e a importância das mulheres na política e fortaleceu dessa maneira também a minha compreensão de política, da política necessária para o Brasil nesse momento. Então acho que nós mulheres temos que ir à luta com força e fé, com muita coragem, que é o que nos caracteriza, Gleisi, querida, e eu fiquei assim realmente muito animada de ter encontrado com ele, com muita esperança de que a gente vai construir uma outra mentalidade para esse Brasil autoritário, fascista. A gente vai conseguir superar esse momento terrível pelo qual a gente passa, esse momento antidemocrático, de estado de exceção, e a gente vai construir um Brasil melhor para todos, devolver o Brasil do Lula aos brasileiros, devolver Lula ao Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros. Ele fala sobre essa expectativa de transição nesse momento em que as questões estão sendo acomodadas no resto da campanha, inclusive substituição do nome dele na chapa do PT? Ele conversou, está muito tranquilo, ele é um sábio, ele está pensando, está refletindo sobre o que está acontecendo e pensando o que deve ser feito, mas nesse momento nós falamos sobretudo sobre a importância do povo, das mulheres e da repolitização do Brasil. E também comentamos um pouco sobre o lugar, enfim, o lugar da honestidade, da sinceridade nesse momento, coisa que está faltando à justiça brasileira. Vamos lá.